Olá, professor Felipe Ferraz Merino, com um novo tema, um novo assunto na área de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos tratar do trabalho terceirizado deste empregado que trabalha por meio de empresas terceirizadas. Quais são os direitos, deste empregado? Quais são as suas garantias, com relação à prestação do serviço e quais são as mudanças que ocorreram na lei de terceirização. Primeiro nós temos que entender o que é o trabalho terceirizado. O trabalho terceirizado é quando existe uma empresa terceirizadora ao qual faz a entrevista, contrata o empregado, assina a carteira do empregado, faz todo o processo de RH, de recrutamento, mas este empregado vai prestar serviço em outra empresa, na empresa tomadora do serviço. Essas empresas terceirizadas, para que servem essas empresas terceirizadas? Elas servem para prestar o serviço e elas têm uma comissão em função disso. De que forma? Cada empregado que presta serviço na outra empresa, essa empresa paga um valor fixo mensal, uma taxa de administração. Então as empresas terceirizadas vivem dessa taxa de administração justamente para administrar este serviço terceirizado. Os valores são variados, depende da função, depende da empresa, mas essas empresas têm ganhado numa média de 300, 400, 500 reais, mais ou menos, mensal por empregado, como taxa de administração. Então, quem é contratado por uma empresa terceirizada não trabalha na empresa terceirizada, trabalha no tomador de serviço. Esta empresa serve apenas para fazer o RH e para assinar a carteira. Na carteira do empregado vai assinar o quê? O nome da empresa terceirizada, porque ele é empregado da terceirizada e não do tomador do serviço. Então, essas empresas servem justamente para fazer esse recrutamento. Por que os empregadores contratam empresas terceirizadas? Para não ter trabalho justamente com a questão da administração do RH, eles passam isso para essas outras empresas. Bom, e o empregado que é contratado passa pelo processo seletivo e vai trabalhar em outra empresa ou outras empresas, que às vezes o terceirizado trabalha em mais de uma empresa, tomadora do serviço. Quais são os direitos desse empregado? Nós temos que lembrar uma coisa, que a lei não distingue em lugar algum os direitos dos empregados da empresa e dos terceirizados, ou seja, eles têm exatamente os mesmos direitos que os outros empregados. Não pode haver uma discriminação dos direitos. Eu sei que existe muitas vezes, muitas empresas, que os terceirizados são discriminados, que eles não recebem exatamente todos os direitos, mas isso é errado. Os empregados terceirizados, eles têm todos os direitos da mesma forma que os empregados da empresa. Vamos fazer uma lista aqui, por exemplo. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, horas extras, adicional noturno, todos os direitos que os outros empregados ganham da empresa, os terceirizados têm que ganhar também. Não pode haver essa discriminação. Por quê? Porque são direitos assegurados na lei. E quando são assegurados na lei, são assegurados para qualquer trabalhador, independente se ele é terceirizado ou não. Tá? Então o terceirizado tem todos os direitos legais garantidos. A única diferença é que ele é contratado por essa empresa interposta, recebe por essa empresa interposta, apesar de prestar serviço em outra empresa ou em outras empresas, 2, 3, 4 empresas, não é? Horas extras também, ele tem direito se ele fizer, férias, 13º, aviso prévio, recolhimentos de FGTS, se ele for demitido a multa de 40%, o aviso prévio, todos os direitos de verbas rescisórias, como todos os direitos trabalhistas, assinatura da carteira, o terceirizado tem todos os direitos igual, ou pelo menos deve ter, porque tem algumas empresas que não cumprem. Tem muitos terceirizados, eu faço muito processo para terceirizado, que às vezes tem
tem direito a 40% de insalubridade, a empresa paga só 20%. Ou então tem direito à insalubridade e a empresa não paga nada de insalubridade. Ou tem direito à periculosidade e a empresa não paga. Ou horas extras e outros direitos que essa empresa paga para os funcionários da empresa e não paga para os terceirizados. Isso não pode acontecer, eles têm que ter exatamente os direitos iguais, não pode ter distinção. Com relação à responsabilidade desses empregados, a empresa que contrata, como a empresa tomadora de serviço, as duas têm responsabilidade no pagamento das verbas rescisórias e do salário. Se por acaso a sua empresa terceirizada for à falência, aquela empresa tomadora de serviço tem a obrigação também de pagar as verbas rescisórias. Ou seja, de acordo com a súmula 331 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, existe a responsabilidade subsidiária. Sempre que a empresa terceirizada não paga alguma verba, as empresas ou a empresa tomadora tem que pagar. E isso serve para a administração pública também. Porque se você presta serviço na administração pública, Estado, município, União, secretarias de governo de Estado, quando ocorre o inadimplemento, quando você não recebe ou essa empresa vai à falência, esses entes públicos também têm a obrigação de pagar o seu salário, as suas verbas rescisórias, o seu vale-transporte, todos os direitos. Então, isso é o que está previsto. Houve uma mudança agora com relação aos trabalhos terceirizados. Por quê? Porque antes não era possível contratar atividade fim, né, como terceirizado. E agora, com a nova lei de terceirização, é possível a terceirização irrestrita, ou seja, qualquer tipo de empregado pode ser terceirizado. Mas eu vou fazer um outro vídeo especificamente sobre esse assunto e sobre a regulamentação depois. Um abraço, um beijo, qualquer dúvida, comentem, não esqueçam de clicar ali, se inscrever no canal e no meu sininho. Grande abraço!